Bom, gente, nós vamos conversar agora sobre a categoria de segurados empregados. Conforme eu já disse antes, a importância de enquadrar o trabalhador na categoria significa definir o conjunto de direitos e obrigações para aquele dado trabalhador. Então, para um trabalhador ser enquadrado na categoria de empregado, determina, a ele a obrigação de contribuir com 8, 9 ou 11% e ao patrão desse empregado a obrigação de contribuir com 20% ou uma contribuição a título de substituição desses 20% sobre a remuneração do empregado, contribuir com aquele percentual de 1, 2 ou 3 a título de SAT, seguro contra acidente de trabalho, e também, se for um trabalhador exposto a agente nocivo, efetivar o recolhimento da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial, se for uma exposição a agente nocivo que dê direito à aposentadoria especial. Também determina ao empregador a obrigação de desembolsar contribuições destinadas a terceiros ou outras entidades. Então, vejam, primeira obrigação é a de pagar para o trabalhador 8, 9 ou 11, para o patrão 20%, mais SAT, mais adicional, mais terceiros, tá? No caso, de obrigações outras seria o patrão é obrigado a inscrevê-lo, o patrão é obrigado a arrecadar a contribuição desse empregado e recolhê-la aos cofres da Previdência Social, enfim. Quanto aos direitos de um empregado, ele vai ter direito a todos os benefícios, feita apenas a ressalva de que, no caso do salário família, só será devido ao empregado de baixa renda. Então, ele tem direito a todos os tipos de aposentadoria por tempo de contribuição, por idade especial, invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, salário família se ele for de baixa renda e tem também a cobertura acidentária, de modo que se ele sofre um acidente, de trajeto ou dentro do local de trabalho ou a serviço da empresa, ele vai fazer jus a benefícios de natureza acidentária, porque ele tem cobertura acidentária. Então, isso tudo é decorrência do fato de eu ter enquadrado aquele indivíduo na categoria de empregado. Por que eu enquadro na categoria de empregado? Porque as características da atividade que ele exerce, vão corresponder a um estado jurídico que me vai informar que se trata ali de segurado empregado, ok? Vejam, segurado empregado é um conceito particular da Previdência. Dentro dessa categoria, vocês vão encontrar todos aqueles considerados empregados segundo a CLT, mas também várias outras possibilidades. Aquele que exerce atividade de natureza remunerada em caráter não eventual sob subordinação de forma pessoal é segurado empregado. E isso corresponde à previsão da CLT. Mas um servidor efetivo não amparado por regime próprio é segurado obrigatório do regime geral e vai ser enquadrado na categoria de empregado. E esse servidor efetivo não é nenhum daqueles que possa ser enquadrado dentro da CLT. O tipo de vínculo dele com o ente onde ele exerce suas atividades, não tem as características previstas na CLT, para um seletista, ou seja, a definição jurídica de direitos e obrigações de um servidor efetivo não consta da CLT. Consta, no caso do servidor público federal, do estatuto, dos servidores, mas não é por isso que ele vai deixar de ser enquadrado como segurado empregado. Então, o que eu estou querendo dizer? Que são segurados empregados todos os empregados seletistas, mas também vários outros tipos de indivíduos que exercem atividades remuneradas, que nós vamos passar a conhecê-los a partir de agora. Então, vamos ao quadro. Então, segurados empregados. O primeiro que aparece aqui, veja só, deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado. O primeiro é exatamente aquele que presta serviços de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, com subordinação e mediante remuneração. Então, esse conjunto de características
coincide com a previsão lá do artigo 3º da CLT. Eu só quero chamar a atenção aqui para o seguinte. Aqui diz que é empregado aquele que presta serviço de caráter não eventual à empresa. Vejam que esse não eventual não deve ser analisado sob a ótica do tempo da prestação de serviço, da permanência da prestação de serviço daquele indivíduo na empresa, mas sim relativamente à permanência do serviço da empresa como um todo. Veja só, o que eu estou querendo dizer é que se considera não eventual aquele serviço ligado direta ou indiretamente às atividades normais da empresa. Então, se é uma atividade normal, se é uma atividade permanente na vida da empresa e aquele trabalhador está engajado naquela atividade, eu vou dizer que ele está prestando um serviço que para aquela empresa é de caráter não eventual. Eu nem sei quanto tempo ele está prestando serviço, se é um mês, se são 10 meses, são 10 anos. O que eu sei é que aquele serviço é normal na vida da empresa. É necessário para que a empresa atinja suas finalidades institucionais. Então, vamos cogitar do seguinte exemplo, tá? Vamos dizer que eu chegue num canteiro de obra e, ao chegar, eu dou de cara com um pedreiro. Será que eu poderia, me admirar e dizer assim, meu Deus, um pedreiro no canteiro de obras? Isso é um acontecimento na vida de um canteiro de obras? É um evento na vida do canteiro? Não, não é um evento. Trata-se de uma atividade dentro do contexto ali da construção civil, que é uma atividade de caráter não eventual. Então, eu vou afirmar que pedreiro, no contexto da construção civil, presta serviços de caráter não eventual. Agora, se eu chegasse num canteiro de obras e me defrontasse lá com um médico, eu poderia questionar, nossa, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo aqui que tem um médico no canteiro de obras? Porque não é esperada a presença, normalmente, de um médico no canteiro de obras. Algo, um evento, um acontecimento desencadeou a presença daquele médico. Eu digo, então, que médico em canteiro de obras presta serviço de caráter eventual. Mas se eu transponho essa lógica para um hospital, médico em hospital presta serviço de caráter não eventual. Mas um pedreiro no hospital, tá? Ele está ali porque quebrou um reboco. O que desencadeou a presença do pedreiro no hospital foi o evento reboco quebrado. Então, o pedreiro no hospital, naquele momento, está prestando um serviço de caráter eventual. Entretanto, eu chamo a atenção para uma outra situação. Nada impediria que aquele médico fosse empregado da construtora, se ela assim quisesse ou se a lei assim determinasse. Trata-se de uma construtora que mantém um serviço médico, o SESMIT, e precisa ter um médico do trabalho, e é aquele indivíduo que eu encontrei no canteiro que está trabalhando no serviço médico da empresa, tá? Ou simplesmente se trata de uma empresa que quis contratar médicos para dispor de um serviço médico para atendimento a seus empregados, tá? Da mesma forma, o pedreiro lá no hospital, poderia o hospital querer manter uma equipe de manutenção e ter contratado aquele indivíduo como seu empregado. Agora, o que eu não vou poder é dizer médico em canteiro de obras é serviço não eventual. Não. Médico em canteiro de obras é serviço de natureza eventual. Pedreiro em canteiro de obras é serviço de caráter não eventual, ok? Então, isso é importante porque a gente não pode dar um critério temporal para o entendimento desse não eventual da prestação de serviço, de acordo? Então, vamos aqui. Também é segurado como empregado o aprendiz, maior de 14 anos e menor de 24 anos, ressalvado o portador de deficiência que poderia ser aprendiz com mais idade, tá? Ao qual não se aplica o limite máximo de idade, sujeito à formação técnico-profissional metódica, sob orientação de entidade qualificada, conforme disposto na CLT. Então, vejam, aprendiz não é quem aprende a trabalhar trabalhando, tá? Todos que entram pela primeira vez num emprego vão ter que aprender as atividades inerentes àquele cargo que vão ocupar, tá certo? Agora, o aprendiz é aquele que
está sujeito à formação técnico-profissional metódica com orientação de entidade qualificada. E a idade do aprendiz, vejo aqui, 14 anos. Limite máximo 24, exceto para o portador de deficiência. De acordo? Vamos lá, tá? Nós temos ainda o empregado de conselho, ordem ou autarquia de fiscalização do exercício de atividade profissional. Também é enquadrado na categoria de empregado. Eles não são sujeitos a regime próprio, isso já houve no passado uma discussão. Empregados de conselhos, autarquias de fiscalização profissional são segurados na categoria de empregados. Vamos aqui, 3 hipóteses. Vamos lá, mais 3. O trabalhador temporário, contratado por empresa de trabalho temporário, na forma da Lei 6.019. Então, o trabalhador temporário, tá? Ele é enquadrado na categoria de segurado empregado. Quem é o trabalhador temporário? É alguém que é cedido por uma empresa de trabalho temporário para um contratante com o objetivo de substituir pessoal regular e permanente ou de suprir uma necessidade criada por acréscimo extraordinário de serviço. O temporário, o vínculo dele é limitado a 3 meses, é possível esse vínculo ser renovado por uma única vez, tá? Mas na medida em que eu tenho alguém trabalhando por período superior a esses 3 meses, renovável uma única vez, eu já não estou mais diante de um trabalhador temporário, porque foram desobedecidas as condições do contrato de trabalho temporário. Esse trabalhador vai ter carteira anotada de forma particularizada, conforme previsto na Lei 6.019, dizendo que ele é um trabalhador temporário. Ele vai, firmar um contrato com a empresa de trabalho temporário também com formalidades próprias, tá certo? E ele é empregado da empresa de trabalho temporário que cede esse trabalhador a um contratante. A empresa contratante tem uma secretária que se afastou de licença gestante, precisa de um substituto por um prazo determinado. Essa empresa contratante, ela não quer contratar diretamente o substituto. Então, ela entra em contato, essa empresa contratante, com a empresa de trabalho temporário e daí a empresa de trabalho temporário cai em campo atrás de alguém que vai ser contratado como trabalhador temporário e cedido para trabalhar na empresa contratante pelo prazo de substituição limitado a 3 meses, renovável uma única vez, ok? Nós temos ainda, tá, o trabalhador contratado no exterior para trabalhar no Brasil em empresa constituída e funcionando em território nacional segundo as leis brasileiras, ainda que com salário estipulado em moeda estrangeira, salvo se amparado pela Previdência Social de seu país de origem, observado o disposto nos acordos internacionais porventura existentes, tá? Então, aí eu tenho uma situação de um trabalhador, tá? Ele é um trabalhador que foi contratado fora do país, está trabalhando aqui no Brasil, muitas vezes recebendo em moeda estrangeira. Qual é a pergunta que eu faço? Esse trabalhador tem regime próprio lá do país de origem, de onde ele veio, ele tem proteção previdenciária? Sim. Então, ele vai estar excluído do regime geral, tá certo? Tá? Ele tem amparo de regime próprio excluído do regime geral. Agora, se ele está trabalhando no Brasil, ele veio do exterior, está em atividade numa empresa aqui, tá? E ele não tem proteção de regime próprio lá do país de onde ele veio. Ele será vinculado ao regime geral na categoria de segurado empregado, tá? Por outro lado, vamos ao último item aqui. Um brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, tá? Então, esse aqui foi um trabalhador contratado no exterior, não foi? Para trabalhar no Brasil. Aqui é o contrário. Aqui eu tenho um brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, tá? Trabalhando como empregado, onde é que está esse brasileiro? Está lá no exterior. E onde que ele está trabalhando? Numa sucursal
ou numa agência de uma empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Então, a matriz da empresa, nesse caso 6 aqui, tá? A matriz da empresa, ela é no Brasil e essa empresa criou uma sucursal, tá? Lá no Irã. Pergunta: um brasileiro ou um estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil vão trabalhar nessa sucursal da empresa lá no Irã. O que vai acontecer com esse brasileiro ou com esse estrangeiro domiciliado e contratado aqui, que está trabalhando na sucursal? Vai continuar vinculado ao regime geral brasileiro, regime de previdência nosso aqui, tá? Não é o fato de ele trabalhar no exterior que vai desvinculá-lo da proteção previdenciária do regime geral. A gente pode dizer que aí está sendo aplicado um princípio da extraterritorialidade, porque eu tenho, de um lado, um brasileiro, um estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, e, de outro lado, um patrão, que é uma empresa, né, constituída sob as nossas leis, com sede aqui no Brasil, que determinou que esse brasileiro ou esse estrangeiro fossem trabalhar numa sucursal lá fora. Vínculo previdenciário com o regime geral. Então, vimos esses 6 primeiros casos. Nas próximas aulas, continuaremos conversando sobre segurados empregados. Até lá!